Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo 3, Bangu 0. Vou trazer para você aqui agora o pós-jogo da ESPN Brasil, programa Sport Center, com a repercussão da vitória do Mengão. E o Pedro, hein? Meteu 3 gols, galera. Hat-trick para o Pedrão, cara. É isso aí, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Sabe por quê? Vai ter muito vídeo bacana aqui no canal. O Mengão é líder da Taça Guanabara, com 18 pontos e ganha nos saldos de gols do Fluminense. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo. Bangu por 3-0 em Aracaju, no Batistão. 3-0, 3 gols do Pedro. O Flamengo, com esse resultado, assume a liderança do campeonato com os mesmos 18 pontos do Fluminense, mas com um saldo de gols melhor. Vimos um Flamengo sem pisar muito no acelerador, né, Elton? Mas ganhando com tranquilidade, é verdade. Do Bangu, é um time que tem apenas um ponto. Mas vamos aos números do jogo. Antes do Elton falar, vamos dar uma olhada nas estatísticas da partida em Aracaju. Muito rubro-negro foi prestigiar o Flamengo. Mando do Bangu, né? Mas o Flamengo lotando o estádio. Então, 58% de posse de bola rubro-negra contra 42% do Bangu. Passes certos 2,59 contra 4,65. Olha, quase 5 vezes mais finalizações do Flamengo, 5 contra 23. Finalizações certas 11-1 e escanteios 7-5. Como eu dizia, Elton, um Flamengo que não precisou pisar muito no acelerador para conseguir uma boa vitória, mas o destaque, sem dúvida, é o Pedro. E acabou sendo o jogador destaque do Flamengo, muito por conta também de uma movimentação que a gente já está acostumado a ver o Pedro fazer, né? Até para trazer o contexto, né, para o fã de esportes, o Flamengo, de novo, né, com essa formação que o Tite tem adotado de um 4-2-3-1, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. São 2 jogadores de muita movimentação pelos lados, que fazem muito bem a diagonal. Então o Pedro acaba tendo 2 pontas para dialogar dos 2 lados. Com o Luiz Araújo se entender, inclusive o segundo gol do Flamengo surgiu, né, de uma tabela dos 2. Até o Léo Pereira, né, fazendo cruzamento para ele finalizar de peito. Acabou sendo um jogo dele, obviamente, ponderando as fragilidades do Bangu, um time que inclusive jogou com linha de 5, né, jogou com 3 zagueiros, tentou fechar os espaços ali, quase com apenas um atacante, o Anderson Lessa na frente, e o Flamengo ocupando o campo de ataque. A gente viu nos números a quantidade de passes trocados. Acabou sendo um jogo de destaque do Pedro, não só pelos gols, mas pelas participações nas jogadas que geraram finalizações, não só dele, mas de outros companheiros. Então acabou sendo, claro, o destaque do jogo. Tá aí, então o Flamengo, desde a estreia do técnico Tite, a gente faz um recorte, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, o aproveitamento superior a 70%. 31 gols marcados, média 1,72, gols sofridos 11, 0,61. Isso sem contar amistoso e só o time principal. Ô Elton, e quando a gente fala time principal, parece cada vez mais claro, né? O Tite não está fazendo testes. O Everton Cebolinha um pouco abaixo, me pareceu, nessa partida. E o Pedro, são opções, porque a gente sempre lembra, Pedro ou Gabigol? Porque parece que o Tite realmente não pretende trabalhar com os 2 juntos. Todos os sinais indicam nessa direção. E Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. Se o Pedro foi bem nessa noite, o Everton Cebolinha não está se destacando muito. Não sei não se o Bruno Henrique não ganha posição, hein? E mais um, né, Edu? Isso era o De La Cruz e não o Luiz Araújo. É claro que muda um pouco a característica, né? E são 3 jogadores diferentes. O Gabriel, Bruno Henrique e o De La Cruz com relação a esses 3, né? O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que o Pedro é titular do Tite e isso é incontestável, porque terminou a temporada passada assim, começa a temporada atual do mesmo jeito. O Gabriel, ele entrou no segundo tempo, assim como o próprio Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique até procurando o jogo ali, funcionando como segundo atacante. Muda até um pouco a característica do Flamengo, né? Que passa a jogar no 4-4-2 com o Bruno Henrique fazendo a diagonal e se aproximando ali da área. E o Gabriel tem essa movimentação de sair mais da área. O Pedro tem também, mas o Gabriel
Até por ter começado, né, como um ponta, jogando um pouco mais pelo lado do campo, ele tem essa facilidade maior, mas vejo hoje o Pedro titular e o Everton Cebolinha também. Um cara de muita confiança do Tite, um cara que o Tite levou várias vezes para a seleção brasileira, um jogador que tem essa característica, né, de 1 contra 1, de abrir espaço. Eu acho que o Bruno Henrique, mais talentoso, um jogador que seria titular fácil desse time do Flamengo se não tivesse tido a lesão. E aí eu acho que o Tite, quando colocou o Everton, ele não tira por conta do rendimento que acaba sendo, você falou, né? Ele acabou hoje não jogando bem, mas tem sido um rendimento satisfatório para o sistema, né, desse jogo posicional de Tite. Então acaba sendo uma disputa bem interessante, que eu acho que não há no ataque, no comando de ataque. Como os dois não vão jogar juntos, nem o Gabriel nem o Pedro, a preferência do Tite é o Pedro. E o Pedro está agarrando essas oportunidades. É lógico que o Flamengo terá, como já teve, né, nessa temporada, algumas referências técnicas maiores, né, de adversários, mas ele já foi testado contra adversários muito maiores, né? O Pedro foi para a Copa do Mundo, inclusive. Então acho que é o jogador que tem a posição. Assim como o De La Cruz, né, do lado direito. Não jogou por contusão, mas o Luiz Araújo acabou sendo uma boa opção. Acabou sendo também um bom jogador, um jogador importante, né, para a construção desse placar contra o Bangu. Pedro foi o cara. Números do atacante. Tá aí. E gols bonitos também, né? Temos que destacar Nossa, isso. que golaço 81 minutos, primeiro, fez 3, 8 finalizações. Foi o primeiro também neste quesito. 5 finalizações certas e criou 2 chances. Foi o segundo entre os rubro-negros. Ou seja, quando a gente olha isso, fica ruim pro Gabigol, né? Automaticamente vem na nossa mente. O Gabigol, a gente sabe, num ano, que é o último ano de contrato, no meio do ano ele pode assinar com outra equipe, sem custos, um pré-contrato, né? E como que fica a situação pro Gabigol, na sua opinião, Elton? Hoje ele é reserva do Flamengo. É claro que quando chegar no meio do ano, né, ele vai decidir, o Flamengo decidir também se vai renovar ou se ele vai para outro clube. Já existiu, né, essa possibilidade, pelo menos dos bastidores, o Corinthians afirma que existiu, né, o interesse e a proposta pelo Gabriel para ir para o Corinthians. Então, ele tem mercado, é um jogador ainda muito valorizado. Eu acho que a gente, olhando o adversário, né, olhando o Bangu, e olhando o que Pedro e Gabriel já fizeram contra equipes de maior qualidade técnica, os dois se saíram muito bem, mas o Gabriel tem um crédito muito maior, né? Decidiu jogos grandes e campeonatos para o Flamengo. É um jogador que tem essa importância e sabe da importância dele, mas hoje ele é reserva. Hoje, na preferência do Tite, o titular é Pedro. Agora, se ele vai aceitar essa reserva durante a temporada inteira e vai, digamos, prorrogar o seu contrato e se manter no Flamengo até o tempo que ele quiser e o Flamengo também quiser, é uma outra história. Mas a gente sabe, né, Edu, que essas novelas normalmente terminam de uma forma bem curiosa, né? Que eu acho que é algo que a gente já está acostumado no futebol brasileiro. Quando o cara ele não está tendo oportunidades num time, ele acaba forçando uma saída. Não é o caso do Gabriel. Mas ele tem hoje, digamos, essa prerrogativa, porque está nas mãos dele, dos seus empresários, né, uma renovação ou não. E aí fica disponível de sair de graça, que é uma outra história também que o Flamengo vai precisar ponderar, porque é um jogador ainda de valor de mercado muito alto. Pois é, poderia sair de graça o Flamengo, sem o Flamengo receber pela transferência, né? Agora, é isso, ele foi ovacionado em Aracaju, como foi em Manaus, como é no Brasil inteiro. É curiosa a situação exatamente por isso, porque ele é muito ídolo, mas é um ídolo hoje na reserva. Vamos ver o que vai acontecer na temporada. Claro que vai ter chance, tudo pode acontecer, a temporada é longa, tem seleção, tem contusão, mas no momento a fotografia é essa, um ídolo que está na reserva. E eu lembro do que disse o Oswaldo Pascoal, a gente conversando recentemente. O Pascoal falou, de qualquer forma, o Gabigol está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Mercado ele tem, como o Elton destacou, né? Então ele pode muito bem se transferir para um outro time no meio do ano, levando a bolada, que é o que seria transferência para o Flamengo, vai para ele, Gabriel. Ou ele pode arrebentar e renovar por um belo salário, continuar muito ídolo no Flamengo.
Você concorda? Tá com a faca e o queijo na mão? Para o Gabriel não é ruim esse último ano de contrato? Tá numa boa, até pela reação da torcida em Aracaju? Sim, e vamos lá, vou fazer uma comparação aqui, não é comparação de jogador, tá? É comparação de cenários, de situação. É o que está vivendo o Mbappé no PSG. Jogador ídolo do clube, conquistou títulos importantes, não conquistou a Champions ainda, mas pode conquistar esse ano, mas já chegou à decisão, conquistou a Copa do Mundo, um cara identificado, né, com Paris e com o clube, e que vai sair de graça, né? Já os bastidores, né, já trazem que o Mbappé não continuará no PSG e tem a opção dele, né, de escolher para onde vai. O Gabriel vive a mesma situação no Flamengo. É ídolo da torcida, conquistou títulos importantes, conseguiu chegar à seleção brasileira, não se firmou, mas chegou à seleção brasileira, é campeão olímpico, né? É um jogador ainda jovem para a posição dele, ele ainda tem mercado. São situações bem parecidas, né? Bem similares, só que são cenários diferentes, volto a repetir, realidades diferentes. Mas sim, eu acho que está na mão dele, Edu, a decisão do seu futuro. E se ele não conseguir essa posição no Flamengo, que eu acho que seria o cenário ideal para ele, né? Já é ídolo de uma torcida, conquistou títulos importantes decidindo jogos. Continuar nesse clube, mas sendo titular com a camisa 10, né, do Flamengo, é lógico que ele preferiria continuar. Mas o jogador quer jogar também, né? E se ele continuar sendo reserva, eu acho que o caminho será outro. Bom, e você lembrou bem, o Mbappé, ele teria conversado com o pessoal do PSG exatamente para sair do Paris Saint-Germain, para ir para a França. Comunicou que vai para o Real Madrid. Grandes jornalistas, inclusive colegas da ESPN na Europa, confirmaram essa informação. Conversou com Alkelife sobre essa saída. Vamos aguardar, ainda não oficial, mas... Muito bem, galera! Vou trazer aqui para vocês agora, cara, as notas de todos os jogadores do Mengão. Vamos lá, então? Ó, para começar, hein, cara, atuação do Flamengo, Pedro rouba os holofotes com hat-trick e Igor Jesus vai bem. E agora temos aqui as notas, vamos ver então. Goleiro Rossi teve uma nota 6, nota do público e nota do portal GE, tá bom? Varela teve nota 6 também, público e GE. Fabrício Bruno teve uma nota 6.5, Léo Pereira também 6.5, Ayrton Lucas nota 6, Jesus nota 7 do público, jogou muito bem, desarmou bem, deu ali o segundo passe para o gol do Pedro, ele também finalizou forte, né, cara, no gol, o goleiro defendeu, quase fez um golaço, cara, que estreia não. Que jogo que fez esse menino hoje, o Igor Jesus. Jogou muita bola. O Rian Lucas entrou no segundo tempo, teve uma nota 5, bom de bola também. Gerson, nota 6. Arrascaeta, nota 7. Gabigol, nota 5.5, não teve nem tempo, né, cara? Entrou aos 26 do segundo tempo. O Luiz Araújo, nota 6.5, fez um jogo regular, né? Deu assistência para o Pedro. Bruno Henrique, nota 5.5. Pedro, nota 9, hat-trick, né, cara? O cara fez 3 gols, nota 9. Victor Hugo, nota 5, perdeu um gol na cara do gol, cara. Ele deu aquela cavadinha e a bola sai raspando na trave, né? Quase que ele faz um golaço. Tinha que ter feito, né, Victor Hugo? Mas tudo bem. Everton Cebolinha foi discreto hoje, fez um jogo discreto, teve uma nota 6. O Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, que cobra o escanteio e sai o gol, né? Teve uma nota 6.5, o Tite nota 7. Tá aí, galera, as notas dos jogadores, cara, de todos eles. Pra você, quem foi o melhor? Pedro, né? Lógico, né? E o segundo melhor? Aí sim, Igor Jesus foi o segundo jogador que mais me agradou contra o Bangu. Jogou muita bola, jogou bem, hein? É isso, galera! Flamengo, líder do Campeonato Carioca da Taça Guanabara, né? Dessa primeira fase. Flamengo tem 18 pontos, Fluminense também tem 18, só que o Flamengo tem saldos de gols, tem mais gols marcados aí e menos gols sofridos, né? O Flamengo só sofreu um gol, que foi contra, se eu não me engano, o Nova Iguaçu, que foi num erro de saída de bola do Noga, né? O Flamengo só tomou aquele gol, era com o time sub-20, com o time principal ainda não tomou gol e não perdeu. Maravilha, Flamengo invicto no ano, hein, galera? É isso aí, cara. Muito bem. Não interessa se é campeonato carioca, estamos invictos e só com um golzinho tomado com o time sub-20.
Tá feliz? Tá contente? Então, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!